Olá, pessoal! Hoje estamos aqui para gravar mais um episódio do Pode Deslacrar, com a presença do Marcelo Carneiro, também da Laura e eu, a Karen. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal, que é viagem, e sobre as nossas experiências com esse tema. A gente vai compartilhar aqui, vai ser bem legal. Então, eu espero muito que vocês gostem aqui dos assuntos que vamos abordar. Seja bem-vindo, Marcelo Carneiro. Obrigado. Muito bom estar aqui participando agora na frente das Desse câmeras, lado, né? sim. Mas estamos sempre por aí. Eu gosto muito do Pode Deslacrar. Muito bom. E, Carneiro, você fez uma viagem recente, né, para a Europa. Viveu experiências muito legais e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui hoje. A gente também vai compartilhar um pouquinho das nossas experiências fora do Brasil. E o que você achou mais inusitado nessa tua última viagem agora, assim? Olha, a gente sempre planeja as coisas da viagem, né? E volta e meia as coisas não acontecem exatamente do jeito que a gente planejou, né? Então você tem que estar sempre buscando ali planos Bs, né? Sim. Agora, inusitado da viagem aí é difícil, assim. Que são muitas culturas diferentes, né? Sim. Eu acho que o inusitado é você conhecer as culturas diferentes, coisas que a gente está acostumado no Brasil de um jeito e, de repente, em alguns lugares é bem diferente o jeito, a cultura. A gente fica meio... né? Acha até estranho, né? Não está acostumado. Mas não teve, assim, nada muito fora do... Não teve. Você já teve alguma... Assim, inusitado não. Eu tive os perrengues de viagens, assim, normais, né? Perrengue tem. O perrengue assim, chique, perrengue né? chique. A gente já teve os perrengues que eu e o Ted viajando, a gente se perdeu. Quando a gente foi para Roma, na Itália, a gente viajou para Munique, na Alemanha. E aí, quando a gente foi voltar, um ônibus normal, Flixbus, que é um ônibus que opera essas regiões e tem um preço super acessível, que está chegando no Brasil também. A gente já viajou Flixbus aqui, de Curitiba para São Paulo e tal. E quando a gente chegou em Roma, a gente tinha gastado todo o dinheiro em Munique. A gente não tinha mais dinheiro para nada. A gente entrou num ônibus e não sabia para onde estava indo. A bateria do meu celular acabou e eu estava com muita vontade de ir no banheiro. Então, assim, a gente parava nos lugares, nos terminais, mas só podia entrar no terminal se comprasse a passagem. Então, a gente não acessava os banheiros. E a gente brinca que a gente conheceu a região, assim, que poucos turistas vão conhecer, porque ela não era nada turística, assim, era uma região bem afastada do centro. E aí a gente falou, cara, vamos pegar um ônibus e vamos até o fim. A gente lembrava de um nome, assim, próximo ao hotel que a gente estava hospedado. E eu acho que a gente andou umas 4, 5 horas, assim. Meu Deus. Com vontade de fazer xixi, sem celular, sem dinheiro. Sem Google Maps, que é muito Sem importante. Google Maps. Sem Google Maps. E aí a gente perguntou para uma pessoa, a pessoa nos orientou, assim. Depois de 4, 5 horas, a gente achou a rua do nosso hotel e conseguimos chegar até o hotel. Então, assim, foi perrengue. Perrengue tem, né? Perrengue sempre tem. A gente teve alguns perrengues de trem na Alemanha. Que algumas coisas funcionam muito diferente lá. E a gente tinha comprado com muita antecedência as passagens de trem já. Tudo com horário certinho, Sim. né? Tudo com o destino certinho. E o trem mais longo que a gente pegou foi de Zurique para Berlim. 8 horas de trem. E a experiência de viajar de trem é diferente, né? Do que avião, né? Avião você fica mais tempo no aeroporto do que Dentro do avião, dentro do né? avião, dependendo da viagem. Sim. Mas lá a gente fez essa. E daí fizemos várias viagens de trem, né? Mas essa em específico, que eram 8 horas, a gente pensou, vai ser muito cansativo. E lá no aplicativo tinha o upgrade para primeira classe do trem. E era lá 30 euros, uma coisa assim a mais. A gente fez, nessa viagem a gente fez, para garantir que a gente vai bem tranquilo e tal. Só que a gente não planejou um pequeno detalhe. A gente foi na Alemanha bem na semana que era o feriado da reunificação da Alemanha. Nossa. Que é o principal feriado deles, assim, do ano. Todos viajam, todo mundo viaja. O que aconteceu? O trem lotou. Então a viagem começou bem tranquilo, a gente lá sentado, tomando De um boa. refrigerante de boa.
e começou a chegar gente no trem. Meu Deus. E lá eles têm uma possibilidade de reservar o assento do trem. Sim. Depois que compra a passagem. A gente, obviamente, não sabia disso. Então a gente tava sentado, de repente chegava a gente, esse lugar é meu, tal. E a gente olhava, tava a cidadezinha da pessoa ali. Desculpa, tá bom, tranquilo. E é normal, né? Você pode sentar em qualquer lugar, Sim, desde que não seja não, reservado. não venha o cara da reserva. Daí levantamos, fomos para outro lugar e foi enchendo, vinha gente. A gente já, cada pessoa que entrava, a gente já ficava com aquela cara assim, meu Deus, Será vamos me que tirar daqui. Estamos no lugar dele. Vamos tirar daqui. E foi enchendo, chegou uma hora que a gente não tinha mais lugar. E a gente até brincava quando ele só, primeira classe. Sim. Né? Mas Imagina se fosse na outra vocês a outra iam devia em pé. estar. A outra tava um monte. Eu andei depois, fui andando lá até o fundo. Tinha um monte de gente de pé, sentado junto das malas. Tava um trem assim, impossível mesmo. Super Meu lotado. Deus. E daí a nossa estratégia, o restaurante do trem estava lotado também, mas uma hora saiu uma pessoa, a gente sentou. Vocês já iam sentar. Ficamos tomando lá um negocinho, 2 horas. 2 horas com uma coca. Pra poder Pra ficar passar sentado o tempo e poder ficar sentado. Porque no daí trem. acabaram os lugares mesmo. Acabaram os lugares, não tinha mais lugar. Deus. Não tinha lugar. Eu nem sabia que era possível isso. Era mas é também que não. lá eles vendem as passagens, não é igual aqui, eu vou comprar um ônibus para ir para tal lugar. É tal ônibus, tal horário, tal assento. Sim. Lá você tem o direito de ir de trem de tal cidade para tal cidade. Às vezes não é nem um trem específico. Sim. Você pode pegar Aham. vários. E aí acumula muita gente. É tipo em um metrozão de São Paulo. Tipo um metrozão. Só que era 8 horas de viagem. 8 horas de viagem, Meu imagine. Deus. Então foi uma das histórias aí dessa viagem. É Muito essa. engraçado, né? Meu Engraçado Deus. depois, né? Depois. Que no dia você fica sempre com fala raiva, né? Que é sempre engraçado depois, né? Porque na hora dá uma tensão, né? Na hora da atenção. Você não conhece, né? Tudo novidade. sabe o As que pessoas vai falando em acontecer. Você não sabe o alemão que fazer. ainda, né? Meu Daí a gente Deus. fica mais... A gente passou uma situação engraçada também, falando de Alemanha, que a gente foi num restaurante lá em Munique e a gente falou, vamos comer alguma coisa bem típica alemã. Daí a gente pegou o cardápio e na Alemanha todos aqueles nomes gigantescos também que a gente não entende nada, porque eu falo inglês, beleza? No inglês eu me salvo. Mas, assim, Munique é uma cidade turística, mas ela não tinha tudo, assim, em inglês e alemão. Muitas das coisas eram em alemão, porque eu acho que existem cidades mais turísticas, como Berlim e tal. E aí, a gente pegou o cardápio e falou assim, nossa, vamos pegar a comida mais típica alemã aqui. Pegamos um nome, assim. E aí, quando vieram trazer, era polenta e frango. Que ódio. A gente falou assim, esse nome é super alemão. Tava bom, pelo menos? Tava bom, polenta e frango, tá ótimo. Polenta e frango em euro, né? Em euro. É. Então, essas coisas engraçadas, assim, né, da cultura, às vezes essa nossa curiosidade como brasileiro de viver coisas novas, a gente vive coisas comuns, mas engraçado, porque é em outro país, né? É, exatamente. Porque aqui a gente ia achar um absurdo, ia reclamar de tudo. é, Mas lá você tá exatamente. viajando, você Lá vai você dá levando, risada, dá risada. né? Aham. E coisas diferentes, né? Que você não sabe como funciona, porque você Sim. nunca esteve no lugar. Sim. E pego de surpresa. E às vezes entende Sim. uma palavra, né? Assim, também é uma situação engraçada que o Ted tá começando a aprender inglês, né? E aí a gente tava nesse hotelzinho em Munique e eu falei pra ele falou, tô com muita dor de cabeça. Eu falei, vai lá na farmácia, se vira, compra o teu remédio. E aí ele contando que chegou na farmácia e a mulher fazia gestos, assim, né, na cabeça, assim. E ele lembrava do headache, alguma coisa assim. Aí ele disse que ela encenava, assim, com a cabeça. É a comunicação universal, né? Comunicação universal, a mímica. A mímica E aí, resolve. no final, acho que ela deu uma aspirina pra ele, alguma coisa assim. Então, ele conseguiu. Ela diz que é aspirina pra tudo, né? É pra tudo. Qualquer é. coisa, aspirina resolve. Sim. Então, acho que essa coisa da linguagem também, né? Não ser uma barreira da gente conseguir se virar é muito legal, né? E daí a gente resolveu, né? Na viagem seguinte, voltando de Berlim para Frankfurt, eu não sabia como reservar o lugar. Também foi um perrengue, mas daí já era segunda classe, normal. Sim, aham. Foi perrengue, ficamos de pé. Na verdade, a gente deu sorte que os lugares que a gente sentou, não veio ninguém pegar o lugar, né? Tava marcadinho ali a cidade de reservado, mas Sim. não veio ninguém. Eles conseguiram ficar. Só no começo me tiraram do meu lugar, a Andressa ficou num lugar, eu sentei num outro mais para trás, ficamos separados, mas estamos sentados, está tudo bem. Ficamos lá, era 4 horas de viagem. E fomos. Daí começou a encher o trem. Mas daí você vê senhorinhas, assim, de pé, 2 horas no trem, sentada, largada no canto, junto com a mala.
E os europeus não têm essa mesma coisa da gente. Da O brasileiro vê, gentileza, você fica assim. com dó. Assim, você fala, não, vou oferecer meu lugar. Eu fiquei ali, fiz oferecer meu lugar, oferecer e tal. E uma hora eu levantei, ofereci meu lugar. A Andressa, a gente tava trocando mensagem, ela fez o mesmo e a gente... Faltava 1 hora só, a gente já estava 3 horas sentados. Oferecemos lugar e ficamos de pé. De repente, anunciaram no sistema de som, uma parada antes de Frankfurt. Faltava ali 1 hora, 40 minutos para terminar a viagem. Atenção, o trem está muito cheio. Todos vocês que estão de pé, que não estão com lugares reservados, tal, saiam do trem. Pra sair aonde? Primeiro falou em alemão, quer dizer, a gente não entendeu nada, ficamos ali, vimos uma movimentação. Daí depois falaram inglês, daí eu falei, olha, eu acho que a gente vai ter que descer. sair do trem. Daí ficamos ali e tal, perguntei para uma pessoa, até é isso mesmo e tal. Pegamos as malas e saímos do trem, tinha que entrar no outro trem, daí da outra plataforma que ia para o mesmo lugar, tava mais vazio, e daí a gente foi sentado. Mas, Já assim, foi em seguida, assim. Todos ela vocês falou, que estão em pé, saiam do trem. saiu do trem, ninguém saía dela, falou, eu não estou brincando, esse trem não vai sair daqui. This is not a drill. Esse trem não vai sair daqui se as pessoas não descerem, porque Meu o trem tá Deus. muito pesado. Então foi assim. Daí quando a gente saiu de Frankfurt para ir para Bruxelas, eu vasculhei todos os sites e tal, e eu consegui reservar o nosso assento. Daí eu reservei o assento, falei, ó, vai Pra ser uma garantir. viagem agora garantida. Acho que é 4, 5 euros por pessoa para você reservar o assento. Reserva o assento, fomos sentadinhos, tranquilo, e o trem também não ficou tão cheio Não assim. ficou... Meu Mas Deus. faz parte, né? Ah, sim. Depois, isso que você falou, depois a gente dá risada, né? Essas peculiaridades, porque eu ia te perguntar... Essas peculiaridades, por exemplo, essa gentileza que a gente tem aqui de oferecer lugar e tal, cada lugar é de um jeito, né? Tanto tem coisas que a gente, quando sai do Brasil, admira, como tem coisas que a gente sente falta aqui, né? E entre um país e outro, né? Você esteve na Alemanha, na Grécia, na Itália, na Espanha, que você já foi para lá, no Reino Unido, na Inglaterra. Você tem... O que te marca, assim, desses lugares onde você foi, por exemplo, a Alemanha? Eles são muito organizados, né? Em algum sentido, assim. Não tanto quanto a Suíça, que a Suíça parece que é uma perfeição de organização, que você não vê em lugar nenhum. Parece um robozinho funcionando. Sim. Mas tem essas questões, assim, culturais diferentes que tem bagunça também, né? Em relação às coisas que a gente está acostumado aqui no Brasil. Comida, né? Também muito diferente. Muito diferente. Você vai nos pratos típicos, às vezes você se assusta um pouquinho, aqui. come o que tem, né? Mas o que mais você tinha perguntado? Eu tinha perguntado, por exemplo, quais são as características peculiares que você encontrou assim nesses países por onde você passou? Ah, entendi. A diferença entre eles, né? Isso. Não, tem bem diferente, né? Sim. A Grécia é um lugar assim, o pessoal é muito receptivo, né? Todo mundo trata bem, Que legal. é uma coisa mais próxima daqui. A Itália é aquela gritaria que é mesmo, Sim. né? Você vê 2 pessoas na rua, parece que estão brigando, estão só conversando de boa, né? Sim. Daí você vai subindo, muda completamente. Suíça e Alemanha, bem diferente, bem diferente. Claro que vai variar isso de cidade também, Sim, e a gente sim. conhece 1, 2 cidades, não dá para ter uma noção do país Geral, mas basicamente seria isso, né? A Bélgica daí já começa a voltar um pouco essa questão de, pelo menos ali, Bruxelas e Bruges, que foram as 2 cidades que a gente foi, que são bem turísticas também, né? É bastante festa, bastante alegria na rua e tal, né? E a Holanda é uma bagunça, né? A Holanda é muito multicultural, né? Eles até estão tentando agora frear a migração lá, que muita gente entra em De vários fora, lugares da Europa e vai para Holanda. Amsterdã e tal, né? Por causa das questões que Amsterdã tem, que é diferente de todas as outras cidades, né? Então o pessoal que quer muita bagunça ali vai para lá, né? E daí eles sofrem um pouquinho com isso, né? Sim. A Europa inteira sofre um pouco com essa Sim. migração, assim, né? E é legal porque eu acho que a gente aprende com a nossa experiência, é isso que você está falando, né? É uma experiência que nós temos quando a gente viaja naqueles lugares que a gente passa, e são a partir dessa nossa experiência que a gente cria algumas opiniões e tira algumas conclusões, né? Sim. Tanto que sempre que alguém fala para mim, meu sonho é morar fora,
Eu sempre falo assim, cara, as suas prioridades e objetivos em morar fora têm que estar muito claros para que você viva essa experiência. Tem que viver a experiência, mas sem a fantasia de que lá fora é melhor do que aqui. Então, é diferente. Então, se a sua prioridade naquele momento está em se adaptar a uma nova cultura. E também tem isso, né? Que às vezes reclamam um pouco dos brasileiros quando vão morar fora, porque o brasileiro quer viver o Brasil em outro país, né? Então, assim, o quanto você está disposto a se adaptar àquela cultura e a pagar o preço perante as suas prioridades, seus objetivos de vida. Aí vale a pena você ir. Mas nunca com uma ilusão, né? De que lá vai ser muito melhor do que aqui, porque é diferente. E você ir turistar é uma coisa. Exatamente. Você está passeando, você está nos centros, você está... a experiência é diferente. Você está com outra cabeça, você está de férias. Né? Você não tem uma rotina ali de trabalho, sim. de pegar o mesmo metrô todo dia, de sofrer os perrengues locais que toda cidade vai ter. Tem coisas que são melhores do que aqui, claro que tem. Mas tem outras que você volta com saudades, assim. Claro. Que você pensa, não, no Brasil isso aqui funciona melhor. Uhum. Né? Então, todo lugar vai ter isso. Todo né? lugar vai ter seus desafios. Também isso que você falou, tem que pesar bem Exatamente. tudo, né? Qual que é o objetivo de estar lá, né? Eu gosto bastante de seguir brasileiros que moram fora do Brasil. Tenho muito esse interesse não só por viagens para fora do Brasil, mas dentro do Brasil mesmo, por viagens em geral, porque eu acredito que isso abre a nossa mente, nos torna mais empáticos. Assim, a gente acho que cria uma visão de mundo mais respeitosa quando a gente viaja. E eu gosto muito de seguir esses brasileiros que moram fora, assim, mas é muito isso, assim, eles mostrando a realidade, os desafios e os benefícios de se morar fora e de ter essa experiência que eu acho muito válida, mas sempre com muito pé no chão, assim, né? Você sai um pouco da tua bolha, né? Do teu pensamento só do teu mundinho, daquilo que você vive e vê coisas novas. Então, isso, claro que abre mesmo. Sim. Abre a tua mente para outras coisas. Você começa a ter uma noção de algumas coisas que você não pensava antes, né? De como funciona. Sim. É aquela coisa que você falou, você idealiza como é nos outros lugares, né? E na realidade é um pouco diferente, isso, né? Exatamente. E é isso que você falou. Você vai para um país, cada região daquele país é totalmente diferente do outro. É muito multicultural, né? Então, igual eu estava falando da Alemanha. Eu fui para Berlim, é uma cidade capital, então tem gente do mundo inteiro, todo mundo fala inglês, você se vira bem no inglês. Eu fui para cidades do interior que eu não conseguia comprar um souvenir porque a pessoa não estava entendendo o que eu estava falando, e a gente não se entendeu e eu não consegui comprar. Então, o Munique, que a gente achou o povo mais fechado, mais bem organizado, tudo limpinho, porque a gente saiu da Itália, aquele povo alegre, de Roma, né? Aquele povo alegre, comunicativo, vai para um lugar mais fechado. Mas dentro do próprio país muda e varia muito, né? Exatamente. Muda menos, claro que tem, né? O país tem a sua cultura, tem sua característica mas muda, em geral, né? sim. Claro que dentro das proporções, assim, o Brasil tem muita mudança, porque é um país continental, é muito grande, lá é tudo menorzinho. Mas dentro dessa proporção tem também as suas peculiaridades, sim, né? Suas peculiaridades. Cada cidade é diferente. É verdade. Mas eu acho que essa questão de aprender a respeitar, assim, e acho que... Eu não sei se vocês concordam, porque eu sei que vocês dois já viajaram assim também. A Laura tá quietinha hoje. Tô só ouvindo. Mas ela pode compartilhar também um pouco, que a Laura foi para os Estados Unidos, né? Vocês acreditam que a gente fica um pouco mais desapegado de algumas coisas quando a gente começa a viajar? Desde tipo... Que depois que vocês responderem, eu quero compartilhar também uma experiência minha. Que aqui no Brasil a gente já conversou sobre isso até em outros temas, sobre redes sociais e tal, que a gente inclusive, um povo que consome muitas redes sociais, cirurgias estéticas. A gente fica um pouquinho mais desapegado, desde essa questão de como se vestir, do carro que tem essa cultura de o último carro, o último celular para você ser alguém aqui no Brasil. E aí, quando você vai para fora, você vê que as pessoas muitas vezes vivem de maneira mais simples, uma qualidade de vida sem muita ostentação, não em todos os lugares, mas de uma maneira geral. Vocês sentem isso, assim, que vocês desapegaram depois que vocês começaram a viajar? Com certeza. Porque eu acho que você começa... Eu acho que o Brasil, ele é muito chocante nessa questão de status, né? A cultura do status, que a gente sempre bate nessa tecla, que você tem que ter tudo da última geração, do bom e do melhor.
E eu acho que, assim, compartilhando a minha experiência, eu fui para os Estados Unidos. Pô, é global. Os Estados Unidos é uma potência mundial. Então, as pessoas consomem muito nos Estados Unidos. E quando você vai, te choca. E eu acho que tem uma questão tanto de poder de compra quanto de cultura. Porque lá, por exemplo, você tem jovens, adolescentes que têm uma facilidade para trocar de carro, para ter um computador da última geração, para ter um celular. Só que eu acho que, assim, isso talvez, para mim, me parece que é um pouco mais cultural deles. Porque, por exemplo, o teu celular lá, você não tem que pagar 18 mil no último iPhone. Você faz um plano com a tua operadora e troca o celular. Então, eu acho que aqui no Brasil, as pessoas... Parece que você vê as pessoas fazendo sacrifícios. Elas estão abrindo mão de coisas porque elas querem comprar um celular que custa 12 mil reais. E lá talvez não é esse sacrifício, porque já é uma coisa que é um pouco mais acessível do poder de compra mesmo. Mas, ainda assim, quando você chega ali... Eu acho que o que me maravilhou muito foi o poder de compra. Porque eu peguei uma época que o dólar estava R$3,50, mais ou menos. E eu ainda tive o privilégio de não precisar passar por casa de câmbio, porque eu tinha um amigo que recebia em dólares e ele mandava os dólares para mim. Então, não tinha o valor da taxa de câmbio. Então, eu consegui comer comida grega, eu conseguia fazer passeios divertidos, eu conseguia ter esse acesso e falar, nossa, que divertido, porque aqui... Você consegue comer um doce, você consegue coisas que, às vezes, no Brasil, a gente luta um pouco para fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso ficou tão impregnado em nós, como nação, do tipo, você tem que dar tudo para ter as últimas coisas, para ter os lançamentos. E parece que, em outros países, eu não fui para a Europa ainda e eu tenho muita vontade, mas de ver europeus, você percebe que isso não faz parte da cultura deles. Pela minha experiência, conheci um rapaz que ele tinha um Instagram que ele postou uma foto e nunca mais. Porque não é algo que faz parte deles. Conheci um outro alemão esses tempos, que também você conversa, você percebe que não é uma prioridade para eles serem tão apegados. Eles têm celulares um pouco menos avançados. Eles vão ter um iPhone? Sim, mas às vezes é um iPhone... 11, não é uma coisa assim que para eles é uma urgência. Eu preciso ter o último iPhone, eu preciso ter o último carro, eu preciso ter o melhor MacBook, eu preciso ter o último tênis. Às vezes eles estão com um tênis que você fala, nossa, você não imagina. Porque para eles vão ali, eles compram um tênis por alguns euros e tá tudo certo. Mas para eles, parece que não existe essa necessidade. Para eles, eu sinto que, às vezes, a maior necessidade que eles têm é de explorar outras culturas. Porque aí eles vêm para o Brasil e eles falam, nossa, eu estou maravilhado. E aí eles fazem um tour pela América Latina. E daí você vê muitos deles falando, antes de entrar na faculdade, eu vou tirar um ano e vou viajar. Para eles, parece que o mais enriquecedor são as experiências culturais que eles têm. Então, eu acho que isso nos ensina muito, no sentido de, cara, será que eu prefiro comprar um iPhone ou eu prefiro viajar? Eu prefiro viajar. O iPhone me ajudaria na minha profissão até? Sim, mas eu prefiro viajar. Tanto que a gente fez uma viagem agora, a gente saiu, a gente foi para a Argentina. De fato, não é uma coisa, não é um luxo. Foi uma coisa simples, você pega uma van, você vai. Só que, para mim, aquilo vai ficar tão guardado dentro de mim que eu falo, eu prefiro me dar o luxo de fazer essa viagem do que comprar um celular, do que trocar o meu carro todo ano. Então, eu acho que essas viagens, elas nos fazem perceber que, cara, as memórias... Tudo que a gente pode criar dentro disso é o que vai ficar, né? Eu tenho memórias muito marcantes. Eu me lembro de estar jogando com meus amigos 1h da manhã num campo, brincando de pique-esconde, porque eu falei, nossa, aqui eu... E carro de polícia, e você fala, caraca, aqui eu sei que ninguém tá vindo me assaltar. Pode vir, porque ninguém é perfeito, nenhum país no mundo é seguro. Mas, assim, essas memórias que você cria, você fala, nossa, isso foi tão divertido, quando que eu vou poder fazer isso de novo? Então, eu acho que essa questão de abrir mão desse status, assim, eu acho que as viagens, elas nos ensinam um pouco sobre isso, sobre... Cara, você consegue viajar com uma malinha menor, né? A gente até brincou, essa viagem que a gente fez, a galera levando uns mochilões. E será que a gente consegue diminuir? Porque, às vezes, vale a pena você levar uma malinha para você trazer outras coisas. Às vezes, vale a pena você diminuir o teu espaço para você conseguir aproveitar mais coisas, né? Às vezes, pegar um trem que é um pouquinho mais baratinho para você poder aproveitar em outro lugar. Eu acho que essas pequenas concessões também vão nos ensinando ao quanto a gente pode abrir mão de muitos, eu diria, luxos, assim, porque
eu vejo, às vezes, coisas que eu falo, poxa, talvez essa pessoa poderia aproveitar um pouco mais se ela conseguisse enxugar alguns luxinhos, Desapegar. assim, sabe? Desapegar, assim, sabe? Andar, que nem você falou, andei muito. Cara, às vezes as pessoas não estão dispostas a andar. Ok, cada um tem o seu jeito e a sua maneira, mas eu olho e falo, eu vou andar. Cara, se me desse uma passagem agora pra Roma e falar, você só pode andar a pé, eu falo, mas eu vou, nem pode estar um sol, eu vou passar protetor solar e vou andar, que nem uma louca. Porque eu acho que é isso que é isso que é gostoso, de você tá vivendo aquela cultura, entendeu? Você tá ali, tipo, eu fui para os Estados Unidos e eu vivia ali como uma local. Eu ia no Walmart. E é legal isso, porque você fala, nossa, eu tô fazendo... Você não tá ali comprando num mercado de luxo. Você não tá ali vivendo uma vida que nem os próprios locais vivem, entende? Sim. Eu acho que isso... Não que a gente não se dê aos luxos, pelo amor de Deus. É legal você ir num restaurante e comer uma pasta italiana. É legal você fazer essas coisas. Mas eu acho que ficou tão impregnado em nós que a gente só pode fazer isso e que a gente tem que só viver por isso, pelo luxo de estar fora, de postar uma foto, de ter esse status, que a gente não consegue mais desapegar e falar, tô desapegado, eu vou com o meu chinelinho, eu vou com a minha malinha de 10 quilos, a minha malinha que eu vou junto com ela. Parece que a gente perdeu isso, que a gente não vive mais por essa emoção de para onde que eu tô indo, entende? Acho que é um pouco disso. Você falou em relação a essa cultura deles, a questão do poder aquisitivo, né? Eu acho que aqui no Brasil as coisas são tão difíceis. Sim. Né? A gente tem muita mais dificuldade de ter as coisas, Claro. de ir atrás das coisas, do que eles lá, pelo poder aquisitivo, pela economia e tal, carga, né, de imposto em cima e tal. Sim. Que a gente acaba tendendo a valorizar demais o ter as coisas. Então, tipo, eu lutei, eu consegui comprar e tal. Isso, claro, a gente herdou um pouco dos americanos, que eles são muito consumistas mesmo. Muito. Só que de uma forma até diferente. Mas a gente adaptou isso à nossa cultura local, dessa dificuldade, e super valorizamos algumas coisas. Sim. Né? Quando você viaja, claro, você acaba... É um investimento, né? Claro. Você gasta, você investe, você parcela, você, né, vai atrás. Mas as memórias, como você falou, ficam para sempre com você. Sim. E não é sobre o shampoo que você comprou, é sobre o que você fez, né? Efetivamente. Os lugares né? que você viu, as pessoas que você conseguiu conversar. Total. Né? Porque Sim. às vezes você faz um turismo, mas você acaba não conversando tanto com as pessoas, né? Você tem que se forçar um pouquinho a entrar. E a gente teve 2 etapas nessa viagem. A primeira foi essa turistada, né? Mas quando a gente chegou no Reino Unido, meu cunhado mora lá, então a gente ficou lá 25 dias com eles. Então, vivendo o dia a dia deles ali. A gente já tinha ido uma vez. Então, essa segunda vez foi diferente, porque a gente já conhecia lá. E a gente fez passeios diferentes. Você consegue entrar um pouquinho mais nessa rotina, nessa cultura, do que só ver pontos turísticos, que é muito legal também, mas você tá ali vendo ponto turístico, ouvindo milhões de línguas ao teu redor, né? E são estilos diferentes, assim. Sim. Mas você desapega mesmo um pouquinho, Carinha. Né? Eu senti, assim, de prioridades, né? Você volta pensando, tem aquela coisa que, você viajou a primeira vez, é viciante, cuidado. E é mesmo. Porque você fica sonhando, quando será que eu vou poder fazer de quando novo? que eu vou de novo? Vamos guardar dinheiro e guardar para poder fazer e tal. Claro que tem que ter um equilíbrio também. Sim, não deixar de viver aqui, mas é uma né? experiência muito legal, né? E lá fora você anda, você faz dá aquela camelada, né? De andar no sol, suar e tal. E não reclama de nada, tá tudo bem. Aqui você vai comprar pão na esquina, você vai de carro. Você pede um Uber. Entendeu? É diferente, né? É diferente. Então, eu pelo menos fico imaginando, tentar trazer um pouquinho dessa cultura de viagem pro dia a dia. Claro. Né? Para ser mais saudável também, tudo. Para né? ter uma qualidade de vida, né? Pegar aquilo que a gente admirou e constatou que é melhor em outros lugares e trazer para cá, né? Porque às vezes também eu vejo um movimento de brasileiros que vão para fora do Brasil, como eu mencionei ali, querem viver um pedacinho do Brasil fora do Brasil. E aí acabam incomodando, assim, as pessoas acabam se sentindo incomodadas, né? Eu tive a experiência de um amigo meu que morou em Portugal, que ele falou, os portugueses têm essa coisa de falarem que os portugueses não gostam dos brasileiros, mas ele falou, mas tem um lado que os brasileiros vêm aqui, infringem um pouco as leis daquilo que eles acreditam que é o bom senso, e aí fica essa confusão, né?
Mas também essa questão de ouvir muitas vezes as pessoas saírem do Brasil para fazer compra nas lojas de marca, né? Eu quero ir para os Estados Unidos para pegar um iPhone, eu quero ir, e que não percebem o quão mais ampla essa experiência pode ser, né? Então eu acho que isso é muito importante para nós, assim, quando a gente viaja, pensar também em como ser um local. Né? Pegar o ônibus, comer nos restaurantes às vezes que não são os turísticos, ir nos lugares que não são turísticos e realmente sentir o que é aquela cultura, né? Estar aberto a isso. É você viajar e querer comprar alguma coisa, principalmente Estados Unidos, é normal porque, assim, é mais barato do que aqui. Então, você vai pagar metade do preço nas coisas, principalmente eletrônico e tal. Então, aquilo que você já iria, talvez, comprar aqui, vale a pena você viajar e comprar lá. Você paga uma parte da tua viagem com essa diferença, né? Mas no caso dos Estados Unidos, né? Uma coisa é você ir para uma cidade grande. Você vai para uma Nova York, até uma Miami, enfim. Outra coisa é para uma cidadezinha pequena. Né? A gente teve a oportunidade de ir e alugar um carro que massa. em Jacksonville. E aí a gente desceu de carro, conhecemos uma praia que era Saint Augustine, e fomos descendo até a Flórida, até Miami, lá que daí era o turismo normal que o brasileiro ama, né? Mas esse passeio de carro me marcou mais. É muito legal. As cidades pequenas me marcaram mais do que a grande, sabe? Então, é muito legal. Dá vontade de ir morar mesmo um ano numa cidadezinha pequena. É legal. E conhecer ali aquela fora da rota turística, né? Como que vive mesmo, né? E essa questão de comprar fora as coisas mais baratas, ela é super boa. Mas eu digo quando a gente, às vezes, tem só esse objetivo, né? Só de ir lá e fecha os olhos. Eu já vi muitas histórias e depoimentos também de brasileiros que moraram um ano fora do Brasil, nos Estados Unidos, e não conseguiram aprender a falar inglês. Porque não se dispôs a estar ali junto com pessoas. A minha experiência, a primeira vez que eu fui para a Alemanha, em 2014, com a minha avó, na época ela tinha 74 anos, foi engraçado. Porque ela falava assim, eu quero ir numa igreja que fala em português. Ela queria visitar uma igreja que falasse português. E daí ela começou a reclamar de tudo. E a gente estava na casa de uma família que era alemão e brasileira, né? E eu falava, vó, mas assim, a gente podia estar lá no Brasil, indo nas igrejas brasileiras. Aqui, vamos nas igrejas que falam em alemão, vamos conhecer aqui e tal. Então, assim, lógico, ela já era uma senhora, né? Então, ela teve mais dificuldades. Mas depois ela curtiu a viagem também. Mas era engraçado, assim, as questões que ela trazia. Mas eu quero café! Um café brasileiro. Feijão, exato. Carne! Que é um pouquinho mais cara também, né? E eu acho que isso que a gente está falando entra com uma próxima pergunta que eu ia falar aqui, que é qual que foi a principal lição de vida que você aprendeu durante a sua viagem, você também, e como que você aplica ela no seu dia a dia. Eu posso começar? Pode. Que eu amo o Brasil. Meu Deus. Eu acho que essa lição... E olha que eu sou que eu vou pra Itália e que eu vou falar, eu quero morar aqui. Você é uma italiana, né? Você é uma italiana. Eu amo a Itália. Só ver a mãozinha. A mãozinha, né? A mãozinha falando o dia inteiro. Mas eu falo que sair do Brasil me faz perceber o quanto eu amo o Brasil. Porque eu sempre conto isso pra todo mundo. Eu falo assim, nos últimos dias que eu tava lá, eu falava, pelo amor de Deus, me dá alface, me dá banana, me dá maçã. E aquela saudade de você... Essa facilidade, você não consegue. Eu lembro que eu fui assim, eu comprei uma maçã e uma banana e elas não tinham gosto de nada. Nossa, e aquilo doeu, assim, no fundo da minha alma. Porque eu falei, cara, no Brasil eu vou na feirinha. A feirinha aqui do lado, que eu vou e compro. Banana nica, banana caturra, banana da terra, banana não sei o quê. Mas eu acho que não é sobre as frutas. Eu acho que essa questão, assim... Essa riqueza do Brasil, a riqueza não só natural, culinária, né? a riqueza natural, a riqueza das pessoas mesmo. Acho que nos últimos dias eu percebi assim, nossa, o quanto eu amo o Brasil. Por isso que eu falo também, eu acho que as pessoas, elas têm essa ilusão, às vezes, de, nossa, vai ser mais fácil. E acho que só você indo para você viver e perceber que, na verdade, não é. Porque eu lembro que eu falava, nossa, a gente tem um acesso a tantas coisas. Eu acho que essa riqueza natural que a gente tem, esse poder de
cara, eu posso ir ali no Bosque do Alemão e correr e ter esse verde, essa natureza. Esse contato rotineiro que a gente tem com as pessoas, você vai no mercado, não que as outras pessoas fora não sejam gentis, mas existe algo sobre o Brasil, dessa gentileza. Eu nunca esqueço quando a gente estava saindo daqui do podcast uma vez, que a gente passou, a Karen falou na rua, que dor de cabeça. Uma senhora parou e falou, ai, meu amor, eu tenho um remédio, deixa eu ver se eu tenho. Entende? São coisas assim que nos marcam, que falam como é bom ser brasileiro. Eu amo o meu país. Eu amo essa riqueza cultural que a gente tem. Eu amo esse clima. Esse clima é muito abençoado. Quando eu estava na Flórida, estava com um alerta de... Eu não lembro se era... Eu não lembro o que era. Eu não lembro se era maremoto. Eu não lembro, porque minha amiga mora na Bahia ali, da Flórida. E eu lembro que um dia eu acordei, abri a janela, não tinha carros, e comecei a ouvir um sinal. Eu lembro que eu falei, meu Deus, isso parecendo que eu estava num teste, assim. E era um sinal mesmo de alerta, que a chuva ia ser muito forte. De tsunami, eu não lembro o que era ao certo. Mas eu lembro que eu falei, oh, meu Deus! E eu olhando e falando, os carros já saíram, o que eu vou fazer? Mas era um alerta para a população. Então, assim, entende? No Brasil, a gente tem uma facilidade climática que a gente não é atingido por furacões, a gente não é atingido... Nós temos desastres naturais, infelizmente, mas muitos são provocados até por uma ganância, né? Que acontece no nosso país, mas assim, o nosso clima, ele nos proporciona segurança, entende? A gente tem uma riqueza alimentícia, nós temos acesso a tipos de carne, a tipos de salada, a tipos de frutas, coisas que realmente são muito caras lá fora. Que às vezes a gente não dá graças a Deus por poder comer uma proteína, uma fruta, uma verdura, que lá fora você paga um pouco mais para poder ter acesso a isso, né? E as pessoas, assim, que elas são acolhedoras, existe algo sobre o Brasil, ter essa gentileza. Claro, gente, eu não estou falando que o Brasil é perfeito, porque eu moro aqui. É difícil, é todo dia um golpe novo saindo no jornal. Mas existe algo tão especial sobre o nosso país que eu acho que muitas vezes a gente, né, incuta em nós realmente esse complexo de vira-lata que a gente tem mesmo. De, nossa, como a gente falou, no Brasil é mais difícil conseguir as coisas, sim, mas... até que ponto a gente não ama nosso país para falar, eu estou disposto a ir embora e viver outra coisa. Então, eu acho que a maior lição foi o que eu posso trazer para o meu país, né, culturalmente, para enriquecer o meu país, o que eu posso agregar dentro do meu país e como eu amo o meu país também. Assim, eu acho que isso abre os nossos olhos, porque a gente tem uma ilusão mesmo. Mas eu acho que a principal lição da viagem para mim foi isso, assim, foi, nossa, caraca, meu país, eu olho para ele, menosprezo ele, e ele é uma dádiva, ele é uma joia, né? Valorizar as coisas boas, né? Que coisa boa e coisa ruim tem claro, todo com lugar, seus pesos e medidas e coisas diferentes. Por exemplo, lá fora que eu percebo, pelo menos nas partes mais turísticas, não sei, mas se bem que a gente viajou de cidade para cidade também, tudo, mas é a questão da segurança. Você tem uma sensação de segurança muito grande, de andar à noite na rua. Esse tipo de coisa, eu acho que é uma das coisas que mais pesa que marca, aqui né? no Brasil. Nossa, Aqui no Brasil, você vai sair andando na rua de noite, você já fica com meio o olho alerta, aberto. Durante o dia você já fica, né? Exatamente. Então, isso é o que pesa bastante. Claro. Mas outras coisas... Por exemplo, a gente fala sistema de saúde. Sim. Você pega próprio Estados Unidos, Reino Unido... Tem coisas lá que funcionam muito pior do que aqui. Muito Muito mais burocrático, às vezes. Muito mais burocrático, muito mais demorado, às vezes muito mais caro. Sim. Então, só que a gente não tem essa noção até você conviver, conversar com pessoas que vivem lá, né? Sim. E outra questão é de belezas naturais, tudo. Quando você viaja, é tudo lindo, maravilhoso e tal. E aqui, a gente tem muita coisa também linda. Meu Deus. Eu vi um post hoje de um gringo que mora aqui, fazendo a viagem... Essa viagem aqui do Serra Verde, indo para Morretes de trem, que é maravilhosa. Sim. Mas o cara falando, meu Deus, é o lugar mais bonito que eu já vi na minha vida. E o cara já tinha visitado a Europa inteira, Sim, assim. Então... É diferente, né? Claro. Lá eles não têm essa floresta, Essa beleza natural, né? Então são coisas diferentes. Então tem que Sim. saber pesar também. Às vezes não é nem melhor ou pior, mas é diferente. É diferente. Então quando Exato. você vai conhecer, parece que é a melhor coisa do mundo, mas você volta com saudades das coisas que não tem lá. Que não tem lá,
Ah, total. Sim. E por isso Principalmente comida, né? Vamos Comida. falar, comida né? fresquinha. Comida fresca. temperadinha. Temperadinha. Parece que é tudo com meio certeza. sensual, né? Eu, quando fui pra Alemanha, uma boa dieta. Eu emagreci, assim. Porque eu já tava... Não aguentava mais o sanduíche. Sanduíche no almoço, sanduíche na janta. E eu só queria salada e carne e proteína, porque eu sei que é mais caro lá. Mas eu acho que também, falando dessa questão de lição, uma lição que eu aprendi, assim, que já venho comentando aqui no podcast, é sobre essa questão do desapego, assim. Porque quando eu fui, não só na Europa, eu tive experiência na Bolívia, na Argentina, no Chile, no Paraguai, no Uruguai. Então, eu também visitei esses países aqui da América do Sul e vivi experiências muito incríveis. Acho que talvez aqui na América do Sul, a Bolívia, para mim, foi o mais impactante, porque eu fui em lugares muito desertos da Bolívia. Fui em Santa Cruz de la Sierra, que é uma cidade comum, uma cidade que é a capital econômica, então, tranquila, assim. Mas fui para vilarejos, assim, então foi uma experiência bem marcante. E acho que tanto nesses países mais subdesenvolvidos, quanto nos países de primeiro mundo, a minha principal lição foi essa questão do desapego mesmo. E de criar memórias, assim, que a gente, às vezes, no nosso dia a dia, a gente se perde um pouco nisso. Então, quando eu uma experiência que eu tive lá em Hannover, na Alemanha, que eu conheci uma menina de Hannover que era universitária, fazia pedagogia, pós em educação especial, ela me chamou para ir numa festa da universidade dela, que eles iam arrecadar fundos para a formatura. E aí eu, acostumada, né, festa de faculdade, coloquei um vestido, um salto. E daí ela chegou e falou assim: aqui tua bicicleta, aqui tá a minha, vamos. Quando eu vi a bicicleta, eu falei, cara, eu vou pôr um tênis, vou pôr uma calça. E aí, quando eu cheguei lá, todo mundo tava de bicicleta e todo mundo tava tranquilaço, assim, com as roupas super despojadas, assim. Eles estavam ali para arrecadar os fundos. E eles estavam naquela festa muito pelo objetivo da festa, assim. Eu não via o que geralmente a gente vê numa festa que é comum de universidade no Brasil, né? E aí eu achei isso muito legal, assim, o tanto que eles eram desapegados. E ela era muito desapegada, tanto que ela me levou numa loja que eu sei que é uma loja que é bastante barata, a Primark. E ela falou, olha, eu comprei um tênis aqui de 4 euros e eu usei esse tênis um semestre até ele parar de funcionar. de funcionar. E eu falei, nossa, gente, é isso, assim. Então, eu voltei muito mais desapegada, assim. Tanto que quando eu fui de novo com o Ted lá, a gente foi na Primark, ele falou, compra umas coisas pra você aí. Eu falei, não, cada coisa que eu comprar aqui pode ser um passeio a menos que eu vou fazer. Depois eu me arrependi, porque tinha umas coisas lá muito boas que... Mas, assim... essa medida de equilíbrio, mas muito mais você viver as experiências, eu aprendi isso, assim. Há muito mais viver as experiências, sabe? E o que está disposto ali naquele momento. Então, na Bolívia, a gente teve uma experiência que as pessoas nos serviam nas panelas, assim, numa cidadezinha do interior, elas nos serviam com a mão, que elas estavam comendo a comida delas com a mão, e elas, na panelona, pegavam com a mão e serviam o nosso prato. Então, assim, a gente teve experiências assim que eu perguntava, onde que é o banheiro? E o pessoal me apontava o mato. Isso. E aí eu falo, me tornei uma pessoa muito mais adaptável, desapegada, respeitando as diferenças. Então, para mim, essa foi a grande lição. Tanto no país mais rico que eu fui, quanto no país que tem mais dificuldade, esse coração aberto, assim, para entender aquela realidade daquelas pessoas, não julgar. Então, isso para mim foi muito especial. E você se sente menorzinho também, né? Sim. Porque a gente tem a tendência de botar tudo, o centro do mundo, é o que a gente vê, onde a gente vive. Mas você vê coisas diferentes, te dão uma lição de humildade, assim, de você se colocar um pouquinho no teu fora tamanho do real. centro, né? Exato. E aí você não é lá o Marcelo Carneiro, né? Você é um cidadão que tá andando ali na rua. Eu lembro que essa né? sensação de estar andando na rua... Nossa, essa sensação, ela é indescritível. Eu acho que essa sensação foi a melhor, assim. Porque eu fui sozinha, né? E eu desci em Atlanta. E daí, quando você desce lá, acabou. Não tem brasileiro falando português. É todo mundo falando inglês. E eu lembro que eu andava pelos corredores. E essa sensação de falar... meu Deus, eu tô aqui. E eu sou só isso aqui. Tá todo mundo aqui. Eu vou tomar um café. Eu quero sentar aqui e ver como é tomar café. Aí as pessoas estão pegando o seu pedido. Eu sei que eu acho que parece uma coisa tão boba. Mas eu acho que essa sensação de se sentir pequeno, assim...
é legal, porque você fala, nossa, tem um mundo inteiro, assim, que pode ser assim. E eu sou só isso aqui. E tá tudo bem eu ser só isso aqui. Porque olha quanta coisa você tá vivendo. Nossa, eu acho que essa sensação deve ser, assim, indescritível. Eu queria sentir essa sensação de novo. Sim. E eu acho que eu vou sentir ela quando eu for para algum país da Europa de novo. Em breve, vai dar tudo certo. Vai, com certeza. Porque, nossa, essa sensação é muito gostosa, né? Você tá num lugar pela primeira vez, ou você sabe que tá passando num lugar uma única vez, você nunca mais vai passar ali. As pessoas que estão cruzando o teu caminho, você nunca mais vai ver na vida. Tudo isso gera uma sensação muito diferente, né? É muito bom, né? E qual foi a comida mais exótica que você experimentou nessas viagens? Comida exótica, assim, eu não fui, né, em lugares dessas comidas, comer formiga, comer grilo, comer essas coisas. Mas no Reino Unido, eles tomam uns café da manhã bem diferente, assim. Né? Sim. Teve uma comida lá que eu nem comi, que eles têm, claro, aquelas... a salsicha, aquelas carnes diferentes, assim, no café da manhã. Foi engraçado porque, assim, era o último dia que a gente tava, na outra vez que a gente foi visitar eles lá, e daí a gente passou em Londres, e daí no último dia, vamos tomar um café, procurei um lugar bem tradicional, assim. Tanto é que a gente sentou, na mesa do lado tinham 4 policiais falando inglês britânico, assim. Parecia que eu tava num filme, daqui a pouco ia vir a claquete, assim, sabe? E tava lá. Daí peguei o prato, o mais tradicional era esse, tal, pedi. Daí veio assim, e a gente pesquisou o que era tudo. Um dos negócios lá é tipo sangue, assim, dentro eu sei o que é isso! Tipo, eu já vi. Parece... Tipo uma bolsinha de sangue. É tipo como se fosse um fígadozinho de sangue, assim. Nossa! Eu não sei o nome, não lembro o nome agora, mas eu olhei aquilo, não, esse aqui eu não vou comer, né? E comi as outras coisas, assim. Mas são coisas inusitadas locais que as pessoas comem todo dia. Tranquilamente. É tipo o nosso pão com manteiga de manhã, o café aqui. É esse negocinho que eles comem lá, né? Mas eu não me arrisco tanto, não. Geralmente eu vou nos mais certeiros, que eu sei que vai ser uma comida boa. No mais simples também, né? Também nunca viajei para um lugar assim muito diferente, pegar mais oriental, assim, pegar uma Tailândia, pegar lugares que tem comidas bem diferentes. Talvez arrisque mais, né? Esse sanguinho. Mas a Europa mais ainda é mais tranquilo. Eu tive uma experiência que a comida também não foi exótica, mas era forte na Bolívia. A gente foi numa viagem missionária e o pastor falou para nós: lá, para eles que vão nos receber, vocês comerem tudo que está no prato e até repetirem, é uma maneira de vocês agradecerem, de dizerem que estão gostando. E dá-lhe apoio. E aí a gente tava assim, a gente tava nessa igreja em Sacaba, em Cochabamba. E aí a gente, que é uma cidade muito alta, inclusive, eles falam lá, né? Baixa pressão, nariz sangra, as coisas acontecem. A gente tem um pouquinho de dificuldade de adaptação, toma bastante chá de coca para poder estabilizar, assim, né? Mas a gente estava lá e daí 7 horas da manhã o pastor fez um café com suco de milho, já eram coisas fortes, assim. Meu Deus. Pão, broa, tal. E a gente tomou o café, o pastor falou, ó, comam para mostrar que vocês estão gostando. Aí, 9 da manhã, ele trouxe um caldo de porco, com carne de porco, com arroz e com batata. 9 da manhã, antes do almoço. O carboidrato da manhã. O carbo da manhã. E ele preparou as nossas cumbucas, assim, cheias. E aí a gente olhava assim pro pastor, lembrando, comam tudo. Comendo assim, né? A sorte é que a gente tinha 3 meninos na equipe, e aí o que as meninas não conseguiam, eles terminavam para ficar tudo vazio e a gente mostrava. Não dá uma desfeita, né? Tava assim, e aí depois tinha almoço, então assim, eram comidas fortes, assim. E assim, comidas comuns que a gente come aqui, mas muita quantidade. E mostra que você tá gostando, come tudo. Sim. Eu lembro e no café da manhã, né? Eu lembro de uma caminhada que a gente fez debaixo do sol, aquele calor. Cheguei na casa de uma mulher e falei, sempre tem um copo com água? Ela falou, eu tenho um suco de milho quente aqui. E ela me trouxe um suco de milho quente. E eu tenho vontade de provar suco de milho. Pra matar a sede. Pra matar a sede. Quente. Daí eu falei, não, eu vou pegar água da torneira. Obrigada. Então, acho que foi a minha experiência diferente, assim, com comida. Cara, com comida, eu não comi também nada assim muito. Nossa, que diferente. Eu comi uma comida tailandesa, que eu achei gostosa, porque eles fazem tudo numa chapa, assim. E eles fritam o macarrão, assim. Eles pegam o macarrão, é um macarrãozinho, assim, que eles cortam, assim, e fritam.
Mas eu achei gostoso que é um molho diferente. Mas assim, de caldo de porco 9 horas da manhã. A gente foi, se eu não me engano, foi um tailandês também. E aí tinha os níveis de picância para você escolher, tinha 1, 2 e 3. E a gente, beleza, 1, queremos o nível mais baixo. Mas o negócio tava tão picante, a gente tava bufando na mesa, suando. Sim. E comendo assim, saímos de lá quase perdendo o rumo, né? De tanta pimenta. Por isso que a gente gosta de pimenta. Né? Sim. Mas era muito, né? Em excesso. Muita. Mas tem esses Suas- perrengues. esses perrengues, Depois a gente vai no mercado e compra Uma frutinha. um sanduíche. E qual seria, se alguém falasse assim, eu quero viajar, monta meu roteiro, baseado nas suas viagens, experiências, cidades, estados, países, qual você montaria? Falaria, eu vou montar esse roteiro aqui com esses 3 locais para você ir. E qual seria um que você falaria, esse aqui legal, mas não é tudo isso, assim, na tua visão? É difícil, Começa né? o Marcelo. É difícil, isso é difícil mesmo. Dos lugares assim, que já visitei, eu acho que, assim, Estados Unidos é legal ir. Tem que ir uma vez na vida, né? Sim. A gente tem, aqui no Brasil, a gente tem uma cultura que é muito influenciada por eles. Então, desde criança, você tem muitas coisas, memórias afetivas que tem em relação com os Estados Unidos. Então, você ir para lá, você vai ter algumas sensações, assim, que Muito vão legal, remeter à tua infância. Sim, né? é verdade. Muito legal, assim. E a Europa, o legal é de conhecer vários lugares, né? Você estando lá, tentar fazer o máximo, mesmo que você fique pouco tempo em cada lugar, mas tentar fazer mais lugares, né? Grécia, eu achei espetacular. Sim. assim. Nossa, deve ser. Grécia foi uma coisa que foi o primeiro destino, né, nessa vez, mas foi assim, marcou demais, assim, marcou demais. A gente conheceu Atenas, tivemos perrengue, falando em perrengue, tivemos perrengue com bagagem que não chegou. Nossa, foi A extraviada. minha também foi extraviada. Falando em perrengue, o voo aqui de Curitiba, cancelaram o primeiro voo. Daí a gente já ia perder a conexão em São Paulo. E aí chamaram a gente pelo nome no alto-falante, tivemos que voltar, fazer check-in de novo, raio-x de novo. Daí deu um problema de novo que não ia fechar a conexão, voltamos, fizemos de novo e tal. E a conexão em São Paulo fizemos em tempo recorde. Encontramos um rapaz lá que estava com o filho desesperado para fazer a conexão também. Dele, como que faz para ir para o terminal tal, não sei o quê. Vamos rachar um táxi, rachamos um táxi para ir de um terminal para o outro, ao invés de pegar aquele ônibus que demora para ir. Sim. Chegamos em 3 minutos no outro terminal, corremos, estava embarcando, conseguimos embarcar. A gente embarcou, mas as malas não, né? Nossa. As malas ficaram. Então foram dias ali, burocracia, preenchendo formulário, Sem ligando, mala, procurando, sem mala, nada. Então isso Isso já foi na chegada, na então. ida, no primeiro dia. No primeiro A gente dia. chegou às 7h30 da manhã no aeroporto aqui no Afonso Pena e saímos daqui 18 e pouquinho. Daí eu falava pra Andressa, a gente já tá cansado, a gente tá em Curitiba ainda. Estamos saindo de 7h30 da manhã Curitiba. e ainda tá em Curitiba. Mas faz parte. Na ida tudo você encara, né? Tudo. Na volta você Fica já mais cansativo, parece que né? vai Cansadinho, né? desabar. É verdade. Isso é. Mas é Grécia, eu acho. Grécia. Itália é muito legal. Itália você dá risada. Itália é muito legal. É muito legal Sim. também. Itália é Né? maravilhosa. E Suíça é paisagem, é tudo funcionando perfeito, viagem de trem. Sim. Linda a Suíça, né? E teve algum lugar que você falou assim, nossa, todo mundo fala desse lugar, é um ponto turístico, um cartão postal, mas achei normal. Não teve. Não teve? Todo lugar eu achei legal. Deslumbrante, Todo lugar assim. que eu vou novo, assim, eu acho espetacular, assim. Sim. Não tô conseguindo lembrar agora de um lugar que eu cheguei. Não foi muito, assim, todos. Você ficou em Roma alguns dias? Ficamos 2, 3 dias em Roma. Você foi no Coliseu? Coliseu fomos. E como foi a experiência? É impressionante, né? Eu consegui... porque tem o ingresso normal que você compra e tem um ingresso que é o mesmo preço, mas te dá acesso ao underground. Só que para você comprar, tem que entrar no horário que abre lá, é 9 da manhã, abre a bilheteria virtual lá no site e em 10 segundos já acabou tudo. E 9 da manhã lá era 4 da manhã aqui. Então, no dia que eu sabia que ia liberar pro dia que a gente ia, eu já tinha feito um ensaio no dia anterior para pegar os horários e tal. Eu acordei, botei despertador 3h45, fiquei no computador esperando abrir, tentando comprar. Não conseguia comprar.
já tinha esgotado e ficava lá tentando, não sei o que, de repente Sim. abriam, tal, consegui comprar. A gente comprou com visita no subterrâneo também. Ai, Então, que além do legal. passeio lá em cima, a gente fez o passeio por dentro, por baixo. dentro. É espetacular, Nossa. assim. Que Meu massa. É reflexivo demais, né? sim. Você fica pensando o que já aconteceu aqui. Sim. Principalmente a gente que é cristão, Sim. tudo o foco é nisso, né? Você fica vendo as perseguições que aconteceram lá, Sim. a diversão que eles faziam para as pessoas, que era jogar os cristãos no meio dos bichos lá para Sim. Assistir dilacerar. sendo devorados, sim. Então, assim, você fica se colocando no lugar, assim, é emocionante, forte, né? é muito forte, é muito Sim. forte. Não tem igual a prisão Mamertina lá, que a gente comentou antes, né? Sim, que Paulo ficou... Ficamos lá 40 minutos, todo mundo chegava lá, olhava assim, a pedra, né? Um buraco. Ok, ia embora. E a gente ali apoiadinho na grade, sentado, Meu Deus. refletindo, Sim. imaginando Paulo preso lá, naquele lugar absurdo. Absurdo, né? Não tem banheiro, Lugar não frio, tem nada, não tem gelado, Úmido, né? né? úmido, Uma caverna, assim. caverninha. frio. Aham. Tanto é que ele pede, traga minha capa, Minha né? capa, Traga né? minha capa que o inverno vem aí. Então, e escrevendo sobre o amor de Deus ainda. Sim. Então, cara, É muito impactante, né? não tem. Esse é o muito mais forte. impactante, né? Nossa, meu O Deus. Coliseu, pra mim, particularmente, foi mais emocionante também, porque a gente pegou um metrô e quando a gente saiu do metrô, eu vi, assim, o Coliseu, daí eu comecei a chorar. Porque é muito lindo, é muito forte, é isso que você falou, a história, né? É uma coisa engraçada que aconteceu, porque a gente não sabia desse ingresso que tinha a parte de baixo. E a gente pensou, será que a gente consegue ir na parte de baixo? E aí um policial italiano parou o Ted e falou, aqui você não pode. Eu falei, o Ted sendo preso pela polícia italiana. Mas aí a gente- Invasão no Coliseu. Invasão do Coliseu. Invasão no Coliseu, mas a gente saiu, assim, e realmente foi muito impactante. É isso que você falou. Lugares históricos, né? A gente visitou também os campos de concentração, né? O campo de concentração de Bergen-Belsen, que a Anne Frank ficou os últimos dias de vida ali, que tem o túmulo dela simbólico lá. Da Hau, que eles falam em Munique, que foi eu e o Ted. O Sachsenhausen, que é perto de Berlim. E quando a gente foi nesse campo de concentração em Dachau, foi bem impactante, assim, porque a gente entrou no lugar onde era tipo uma fornalha, onde eles queimavam os corpos, né? E aí estava escrito, assim, que 3 mulheres deram a vida ali, 3 soldadas, elas deram a vida ali para tentar libertar os prisioneiros. E aí estava escrito assim, mas agora elas estão num lugar onde não há mais dor. Aí o Ted falou, você traduz isso para mim? Que estava em inglês. Aí eu traduzi e comecei a chorar. E ele assim, o que é? Eu não tô entendendo. Então, é sempre impactante. Lugares históricos são os meus favoritos, assim. Que você se imagina toda a história que aconteceu naquele lugar e é muito forte, né? A gente visitou as catacumbas de São Calixto Ah, sim. também, que é milhares e milhares e milhares e milhares de túmulos subterrâneos. Que eles, no início, era o cemitério de cristãos, né? Que eles enterravam. Depois teve perseguição também. Então, todas as histórias, assim, impactaram muito, né? Nesses lugares, né? Principalmente Assim. quando tem relação com o Bíblica. cristianismo primitivo, assim, né? Você vê, hoje a gente, forte, às vezes, é cristão Nutella, né? Com E certeza. os caras lá Nem imagina o tanto que eles andavam, o tanto que eles sofriam, né? fugiam, tinha que... Hoje eu leio Atos, que tô na parte de Atos, e aí eu fico vendo esses depoimentos, assim, né? De Paulo sendo preso, e aí você consegue ter uma visão ampla do que era essa prisão, isso que você falou, né? A gente não entrou na Marmitina, mas a gente ali de fora viu como que era, e aí você fala, nossa, isso aqui fica mais real, né? Fica mais vivo. A outra vez que você lê, você vai... Você consegue Lembrar imaginar, né? Ou o próprio Fórum Romano ali na frente do Coliseu, que é gigantesco também. Falei, meu Deus, como esse povo andava. Esse povo era muito saudável. Até hoje eles têm uma cultura de andar muito mais do que gente aqui, Sim. né? Até de Mas- bicicleta, é tudo mais apoiado, assim. Tem as ciclovias, tem, né? O carro não se dá muito bem lá na Europa verdade. em geral, assim, né? São poucas cidades que... Aqui as ruas são todas feitas Pra para carros, carros. sim. Lá não, lá é diferente, né? E eu queria ir finalizando a nossa conversa com um tópico muito importante, que são as dicas de viagem. Por quê?
tanto para viajar para fora quanto viajar aqui dentro, eu vejo muitas pessoas se sentindo limitadas e às vezes, isso aqui não é para mim, porque isso aqui deve ser uma fortuna. E aí tem gente hoje, através dos canais do YouTube e tal, que viajam o mundo inteiro, porque descobrem uns atalhos, assim, umas maneiras de conseguir fazer esse tipo de viagem. E eu queria que vocês falassem um pouquinho da experiência de vocês, porque eu amo isso, fuçar, assim, encontrar as dicas de viagem, os lugares bons para visitar. E quais são fontes, assim, para as pessoas irem e para as pessoas também entenderem que viagem está acessível a todos. Porque às vezes você vai lá, aquilo que a gente falou, eu falo isso sempre pro Ted. Um dia de shopping, ir no cinema, lanchar e tal, é um dinheiro que a gente vai para a praia e faz um piquenique à beira do mar. Então, tem isso, assim, né? É acessível. Claro, a gente sabe que existem, agora com essa alta do dólar, com a alta do euro, é tudo muito mais caro. Porém, para viajar para qualquer lugar, a gente, até aqui dentro do Brasil mesmo, às vezes a gente descobre umas dicas e uns atalhos, assim, que ficam mais baratos, que ficam mais acessíveis. Então, quais são as suas fontes de dicas, assim, dessas viagens? Sabe aquele meme que tem no casal, assim, aquele que planeja a viagem, aquele que só vai, assim, tem aquele cara, assim. Você é o que planeja ou A que minha só esposa vai? planeja. Geralmente. Não, mas Ted? eu ajudei você, Ted. Mas brincadeira, assim. Mas eu acho que o principal é você se planejar com antecedência, né? Porque tudo varia muito de preço, Sim. desde o câmbio. Então, a gente deu uma sorte grande nessa vez, porque a gente começou a trocar o dinheiro bem Com antes. antecedência. Então, agora com essa facilidade das contas Wise e tal, a gente começou a trocar. Quando o câmbio estava mais baixo, trocava um pouquinho. Sim. E já ia meio que pagando a viagem Pagando, é verdade. com antecedência, né? Daí, claro que na hora, nenhum planejamento é 100%. Daí, quando você vai comprar algumas coisas, você acaba parcelando mesmo. Sim. Mas, assim, acaba que não fica tão pesado depois. Eu acho que o maior problema é a pessoa viajar e se endividar. Sim. Entendeu? E o brasileiro não guarda dinheiro, né? Sim, não é cultural, né? isso. Então, acaba dificultando muito. Então, Sim. minha dica seria essa questão do planejamento, principalmente para o financeiro. Porque você comprando com antecedência, além de você não ficar endividado depois, você paga mais barato nas coisas. Desde passeio, a gente comprou praticamente todos os passeios que a gente fez lá. Antecipadamente. Tudo com hora marcada, tudo antecipadamente, tudo online, tudo daqui. Sim. Lá a gente comprou pouquíssimas coisas, né? Era mais comida mesmo. Sim. Né? Então, eu acho que isso facilita bastante, assim. E o roteirinho, né? Por mais que seja cansativo, teve dia que a gente acordava às 7 da manhã para pegar trem, para não sei o quê, para correr, para conhecer tudo. Só que é importante, né? Vale a pena, né? Quantas vezes na vida você vai fazer Minha isso, cunhada né? que fala, não vou ficar dormindo em euro. Né? Sim. Boa. Isso funciona bem pra mim também. Assim, eu tenho que dormir, né? Eu durmo e tal. Mas Durmo assim, 4 horas. acorda cedo e faz as coisas. E depois dorme mais cedo, se for no caso. Mas... Com certeza, isso é muito bom. A dica é o planejamento antecipado e hoje tem tanto acesso, né, de dicas assim, igual você falou do ingresso, que tem acesso a outros lugares e tal. Eu faço cursos assim, eu brinco, eu faço cursos antes de viajar, até para São Paulo ali. A gente foi para São Paulo, na Avenida Paulista, eu ficava lá pesquisando o que tem para visitar na Avenida Paulista, o que é gratuito, o que é barato, já marca no o que mapa, é em já faz tudo conta. no teu mapa. Já vai. E, cara, qualquer viagenzinha vale a pena dar uma pesquisada antes. Essa que a gente fez final de semana passado, agora para Foz do Iguaçu. A gente foi num congresso, tinha uma tarde livre. E eu falei, vamos para Porto Iguaçu, vamos conhecer a Argentina. O que vale a pena, né? Dava para ir de ônibus por conta, mas a gente estava com 2 senhoras, minha mãe e mais uma senhora. Então, vamos pegar ali numa agência de turismo, vale a pena. Uma van que vai deixar a gente nos pontos turísticos, vai nos pegar de volta. Então, você calcular isso, né? Vale muito a pena. E é muito gostoso, né? Na hora, tudo vai ser mais caro e mais difícil. Exatamente. E tem tanta coisa no YouTube também, né? Eu lembro que quando... teve uma época que a gente falou, vamos pra Alemanha. Eu lembro que eu ficava assistindo assim, tem esse trem que as pessoas literalmente te ensinam. Se você comprar esse ingresso aqui com antecedência, você vai pagar mais barato. A gente até brinca, tipo, o Flixbus que chegou no Brasil, cara... Às vezes as pessoas ficam assustadas, que a gente fala, quando a gente
gente pagou 40, né? Foi A 40 gente pra pagou ir pra São Paulo. R$35 pra E voltar ela de era São assim, o Paulo quê? no semi-leito. Fala, onde você tá vivendo? Para de gastar R$200. Você pode pagar 40 e vai do mesmo jeito, né? Então, é muito legal, assim, né? E tá tudo acessível hoje, né? A diferença é muito grande, né? Sim. A gente tá indo. Eu ia contar. Você vê, ele podia já estar conversando com a gente um tempão aqui. Podia tá contando as experiências dele, porque esse negócio de um planeja a viagem e o outro segue, é muito eu, assim. Eu fico planejando a viagem e daí o Ted confia, né? Aí só uma história engraçada que a gente viveu sobre um planejar a viagem, foi em Veneza. Aí eu falei pra ele, ó, nós vamos sair de Roma, vamos pra Veneza. E nesse Flixbus, que a gente fez a festa no Flixbus. O Flixbus precisa me contratar pra fazer propaganda dele. Propaganda do Flixbus. O E aí, Pode Deslacrar. o Pode Deslacrar Vai ter. patrocinado. E aí, quando a gente chegou em Veneza, era 5 da manhã, tava tudo escuro, o ônibus parou num local e nos deixou lá. Aí o Ted olhou e falou assim, o que é isso, Karen? Aí eu olhei e falei, cara, não faço ideia, assim, a gente tá no meio de uma escuridão aqui, porque lá é tudo acesso por barco, né? Daí eu vi um terminal de barco, eu falei, nossa, a gente vai ter que pegar esse barco aqui. E aquele momento de estresse, assim, de tipo, é de madrugada, a gente tá perdido. Que roteiro é esse que você tá fazendo? Aí, quando a gente entrou, o vaporeto, que eles falam, né? Quando a gente entrou no vaporeto, começou a amanhecer o dia, o sol começou a nascer. E daí já era, assim, todo o estresse, já era toda a dúvida, a canseira. A gente olhou o sol nascendo, assim, andando naquele vaporeto, chegando em Veneza, assim. Foi um dos momentos mais lindos da viagem, assim. Aí eu falo, confia que vai dar boa o roteiro. Vou fazer o roteiro, tem seus imprevistos, mas depois vai valer a pena. Mas até os imprevistos, né? Às vezes Sim. Deus faz umas surpresas, assim. Você desvia da tua rota normal, você acha que, perdi, não tá dando certo e tal. De repente surge uma coisa nova que você não tinha planejado, que era muito bom. Exatamente. Muito legal, né? Exato. E as pessoas também, né? Eu lembro que um dia a gente, 1 da manhã, eu não sabia que tinha ônibus 24 horas em Roma. E daí era 1 da manhã, a gente falou, a gente precisa voltar, a gente não sabe direito. Daí um rapaz falou, eu ajudo vocês, um italiano. E ele falou, onde eu descer, vocês descem. E aí deu certinho, ele desceu onde era a rua do nosso hotel. O Ted até, você confia? Eu, confio, a gente tá na Itália. Tá na Itália, tem mais é que confiar mesmo. Eu confio até no Brasil, imagina na Itália. Então, acho que isso é muito legal. Então, acho que são essas dicas, né, das pessoas se orientarem. Eu tenho a sensação, igual agora que a gente foi para Porto Iguaçu, na Argentina, eu assisto tantos vídeos que quando eu chego nos lugares, eu falo, aqui tem esse tipo de alfajor, aqui tem esse, ali tem uma senhorinha que atende, porque eu já conhece. vi tanto o pessoal mostrando nos vídeos que eu já conheço ali a região. E é muito legal, isso é muito divertido, que eu acho que isso faz parte da viagem, esse planejamento, né? E eu acho que a dica também é você estar preparado para o perrengue. Sim. Porque eu acho que as pessoas não estão preparadas para o perrengue, né? Cara, eu lembro, o meu maior perrengue chique foi que eu perdi todos os meus voos de volta pro Brasil. E eu tinha um celular que não tinha roaming internacional. Ou seja, eu não conseguia falar com ninguém. E ele era um celularzinho assim, ó. Ele era flip. E daí eu cheguei, eu ia fazer Miami, São Paulo, Brasília. E aí eu fiz Miami, Rio de Janeiro e fiz Goiânia direto de lá. E daí eu não conseguia falar com ninguém, as pessoas estavam me esperando. Eu lembro que quando eu cheguei, assim, no corredor, Miami é enorme ali, né? Quando eu cheguei lá, assim, o que tá acontecendo? E daí eu cheguei e fecharam. Aí eu falei, putz, perdi meu avião. E daí você se sente num filme, né? Parece que tá tocando uma música do James Blunt e você, you're beautiful. E você tá assim, o que eu vou fazer? E daí eu lembro que... Mas acho que isso foi uma das coisas mais engraçadas também. Porque eu perdi esse, falei com a moça no balcão. Ela foi uma querida. Ela, calma que a gente vai te pôr no outro voo. Pra onde você tá indo? Não paguei nada por isso. Sim. Aí eu cheguei no outro... E a moça falou, quando chegar lá, corre. Só que você tem que pegar, tipo, um trenzinho. E daí eu falei, o que eu vou fazer? Eu não sei muito pra onde que eu tô indo. E daí eu cheguei lá de novo. Eu desci em Atlanta, perdão. Aí eu desci em Atlanta e eu falei assim, eu não sei pra onde eu tô indo. E eu lembro que tinha uma senhora, assim, toda bem vestida, assim, no balcão. Aí eu perdi. I lost my plane. E daí ela, oh, darling. E daí ela me deu os lencinhos e falou, não, don't worry. E daí ela começou a perguntar o que eu ia fazer. E eu expliquei que eu não tinha nem pra quem ligar. Ela, que perigo. Mas vamos, a gente vai fazer dar certo. Então, se você não estiver preparado pra viver o perrengue de perder o avião, de chegar num lugar 5 horas da manhã e falar, não sei, vamos esperar que vai dar. Da bagagem não chegar. Se você não tiver... Nem viaja. Porque daí você nem...
Porque sempre, gente, vai ter um perrengue. Com Não certeza, tem, a né? mente tem que estar aberto, o coração aberto, né? Porque e- depois e- você vai e rir pesquisa, disso, pesquisa né? os direitos que você tem, porque qualquer perrengue que É. aconteça, que seja culpa de Fora, outros, aham. você vai ter ressarcimento, você vai ter um reembolso de sim. coisa. Então acaba que funciona, dá Sim. certo. Funciona, com Total. certeza. Total. E qual que é a mensagem que você deixa aí para quem tá com medo de viajar, para quem tá assim, será que eu vou? Será que chegou minha hora? Qual que é a inspiração? Não, assim? se planeja financeiramente, que é a questão mais Sim, importante, né? Para sim. você não se afundar por causa de uma viagem. E vai. Uhum. Vai. E Aquelas você vai curtir. assim- Não tem muito... Verdade. A mensagem é: você vai viver quanto? 70 anos? Você quer viajar durante os 70 anos? É Porque um porque- dia você vai morrer. É, a tendência é a Então- gente trabalhar, juntar, É. juntar, não sei o quê, depois se aposentar para viajar. Gatos, Entendeu? não Mas, façam vai mas isso. indo, assim, né? a viagem ela exige muito fisicamente de você também. Sim. Então, antes da viagem, a gente fez exercício, se planejou, tal, para poder aguentar o ritmo. Sim, É. sim. Porque teve dia que a gente andou 30 mil passos e você fica com uma média todo dia andando demais, assim, se você não Sim, estiver preparado. exato. E quanto mais velho você tiver, mais difícil Mais é isso, né? difícil, Também. Sim, eu falo que eu acredito que na Europa, mesmo que você alugue uma van e faça um projeto turístico que te pega na porta do hotel e te leva, se você não tiver preparo físico, mesmo assim você não vai conhecer os lugares. Bem isso. Que a van pode te pegar na porta do hotel, te deixar no Coliseu, mas aí o Coliseu você vai ter que andar, subir escada. É. Eu brinco, eu fiquei 12 dias lá, né, em Roma. Eu brinco que quando eu Legal. voltei, eu estava pronta para correr uma maratona. Porque assim, era tanta escadaria, É. metrô, pegar a escadaria. A gente foi numa galeria em Florença chamada Uffizi, que era uma escada para sempre, para Nossa, cima, assim. que massa. Que eu falei, nossa, chegando em Curitiba, eu vou começar a correr com A o meia povo de lá. maratona. assim. É, eu Vou fiz e não começar a acaba correr. nunca. É. Não, e tudo. A Grécia também, escada. Escada. Portugal, Muito, né? Portugal, escada. É. É. Essa questão do Exercício preparo físico é bom mesmo, porque senão você Essa chega é lá, boa, você não é. visita os lugares. É. Tem duas opções. O Fórum Romano, não sei se você fez, a gente fez Coliseu, Fórum Romano, e tava quente, e ainda tinha o Monte Paladino. Isso. Paladino, né? Eu falei, meu Deus, isso aqui é tipo um atleta para fazer esse passeio turístico. É. Então tem que estar preparado. Fisicamente. É. Não é só o financeiro, Né? fisicamente Exatamente. é importante também, pra você aproveitar. E Boa. emocionalmente. É. E emocionalmente. Pra não falar, eu quero ir embora, eu quero ir pro Brasil. Minha mãe. E você, Laura, qual a dica que você deixa? A minha dica é, gente, é a mais simples de toda. É isso que eu falei, você vai viver quanto? 70 anos? Será que você vai esperar até os 60 para você fazer isso, né? Acho que é óbvio, você se planeja, você guarda um dinheiro, você compra passagem, você estuda, você se prepara fisicamente, que é importante. Mas eu acho que eu sempre falaria para as pessoas, vocês vão mais ganhar do que... Você pode pensar, tô gastando 1.000 euros, mas você tá ganhando o quê de volta com esses 1.000 euros, entendeu? Então, eu acho que é sobre isso. Você vai estar ganhando muito... Você vai investir, é isso que você falou. Acho que a gente não pode pensar assim, nossa, eu tô gastando 1.000 euros. Você pode pensar, eu tô investindo 1.000 euros. Porque, para mim, você ir para Itália, visitar todas as galerias que existem ali e saber a história é investimento. Não é um gasto que É você tá investimento tendo. pra É você. um investimento Sim. cultural, né? Enriquecedor para você, né? É um Vocês museu que ao ar são da livre. área da arte, Sim. essas viagens na área da Meu arte acrescentam Deus. demais. Meu demais. Deus, demais. Uma paixão, assim. E eu diria para as pessoas viajarem também para lugares pertos, planejar É. viajar, Não sair, precisa ir sabe? direto, Tem aí O Brasilzão, o né? Brasilzão para ser explorado, a América É. do Sul e É que às verdade. vezes viajar para o Nordeste no Brasil tá mais caro do que viajar para fora, É né? melhor ir pro sul, tentar ali a Argentina. Isso, É, Uruguai. Que tem lugares muito legais. Tem também. lugares lindos, a gente quer fazer uma aí. A gente tá planejando aí uma para Argentina Interior e pro de Uruguai. Santa Catarina. Nossa, sim. Né? Tem muito lugar legal. Muita lindo. coisa legal. Muito As praias do Rio de Janeiro, quero É. conhecer ainda também. Não conheço a fundo, só da capital. Então vamos viajar. Você viaja, Viajar. você quer viajar mais. Exatamente. E rejuvenesce. A gente fica te- bonita, a gente fica feliz. Te faz respeitar aquilo que eu acho que essa questão do respeito, respeitar as outras culturas, respeitar as outras maneiras que as pessoas vivem, sair desse egoísmo, né? O mundo é do meu jeito e da maneira que eu quero que seja. E descansa da tua rotina também, né? Eu sempre fui um Sim. cara workaholic, assim, de vender férias, de tirar menos férias, não sei o quê. Hoje já não. Hoje eu Sim. quero
tenho que ter meu período de férias e, se possível, vou viajar nas minhas férias. Sim. Porque você descansa mentalmente, Isso. cansa fisicamente e depois troca. Mas o e emocional recupera. agradece. recupera, O emocional com agradece e as certeza. memórias ficam ali para sempre. Exatamente. É qualidade de vida, né? Com certeza. Então é isso, gente. Muito obrigada por essa conversa. Laura, Marcelo Carneiro, hoje aqui desse lado com a gente. Isso aí. E viagem, gente. Viagem porque vale muito a pena. E depois contem as suas experiências aqui pra nós também. Compartilhem conosco, Conta, tá bom? conta o perrengue chique nos comentários. pra nós. Isso, deixa os Vamos fazer perrengues que a gente quadro, não perrengue teve. chique, Perrengue boa. chique, fechou. É isso, gente. Até a próxima.